Vamos agora exemplificar com 2 exemplos que Lacan retira de Freud para desenvolver a diferença entre a metáfora e a metonímia. Em primeiro lugar, é importante dizer que a linguística, quando classifica um discurso denominando de metafórico ou metonímico, ela leva em conta o nível do enunciado desse discurso. A classificação de Lacan também parte do que aparece ao nível do enunciado. Mas Lacan faz questão de identificar, e eu não vejo isso na linguística, é que Lacan fala da sobredeterminação entre a metáfora e a metonímia. Ou seja, Lacan também classifica um discurso a partir do nível do seu enunciado. Então, um discurso é metafórico ou metonímico porque é assim que ele se apresenta ao nível manifesto. Mas o que o Lacan faz questão de marcar é que toda metáfora é produzida por uma metonímia e que toda metonímia é produzida por um fracasso de uma metáfora, né? É nesse sentido que o Lacan fala da sobredeterminação entre metáfora e metonímia. Lacan, para exemplificar o que é a metáfora e a metonímia, ele vai retirar 2 exemplos do texto freudiano. Em Psicopatologia da Vida do Cotidiano, ele vai trabalhar com o exemplo de Freud sobre o esquecimento do nome próprio, ou seja, o esquecimento do nome de Signorelli. Nesse exemplo, Lacan vai mostrar como uma metonímia se constrói ao nível manifesto pelo fracasso de uma metáfora ao nível da enunciação. Já em O Xiste e sua relação com o inconsciente, ele vai usar um exemplo que ele vai tirar de um escritor muito importante da época, que é o famoso exemplo de Familionário. Comecemos pela metonímia. Freud nos conta que, ao fazer uma viagem, ele tinha uma preocupação que era esquecer o que muito lhe preocupava, que era uma paciente extremamente grave, que ele tinha diagnosticado com graves problemas sexuais. E é em função desse esquecimento voluntário, vamos dizer assim, que Freud chama a atenção de um companheiro de viagem, né, e começa a bater papo com ele. O que próprio Freud diz que ele não gosta de conversar com estranhos, mas que ele puxa a conversa para poder se esquecer do caso dessa paciente. E nessa conversa, o médico vai lhe dizer que os turcos, né, se comportam de uma relação muito estranha diante da morte. Como é que é isso? Ele vai dizer, se uma família chama o médico vai ver e vê que ele está moribundo, ele chega para a família e diz assim, olha, não há mais nada a fazer, agora só resta esperar. E que a família responde, doutor, se o senhor pudesse fazer alguma coisa, o senhor faria. Ou seja, o que lhe impressiona é a passividade com que a família recebe esse diagnóstico. Mas ele diz, mas em compensação, se por acaso um homem vai procurar um médico com um problema sexual e ele diz, olha, em relação a esse problema eu não posso fazer mais nada, aí o que o homem vai dizer? Senhor, se isso não tem solução, não tenho mais razão para viver, né? E se vocês prestaram atenção, todos esses ditados vêm com a palavra Senhor dirigindo-se ao médico, né?
E papo vai, papo vem, o Freud resolve perguntar a esse viajante, um estranho, se ele já tinha visto os afrescos da Catedral de Orvieto pintado por Signorelli. Mas na hora de falar o nome do pintor, ele esquece. E só vem à sua memória Botticelli e Boltraffio, que são dois pintores que o Freud tem certeza absoluta que não são os autores dos afrescos da Catedral de Orvieto. Mas ele não consegue se lembrar do nome certo. E aí esse viajante diz Signorelli e imediatamente Freud concorda. Então prestem bem atenção. É um esquecimento que traz uma particularidade, né? Freud sabe de que autor se trata. E todos os nomes que ele lembra, ele sabe que são errados. Mas mesmo sabendo que esses nomes são errados, ele não consegue lembrar do nome próprio do pintor a que ele está se referindo, né? Então, é esse esquecimento específico que faz com que Freud indague. Mas por que esqueci o nome de Signorelli? Né? Então, vamos começar com a análise do Freud do seu próprio esquecimento. Né? Ele diz que ele faz uma parada em Trafuá e que nessa cidade ele recebe um telegrama com a mensagem de que essa paciente, que ele tanto se preocupava, tinha acabado de morrer. E Freud fica muito abalado com essa notícia. E é justamente por isso que nós vimos no início da nossa historinha que ele puxa conversa com um estranho. Aí a primeira questão que o Freud vai levantar é quando ele se dá conta de que a palavra senhor em alemão é Herr, e em italiano é senhor. Então, quer dizer, são palavras totalmente diferentes, mas que têm o mesmo significado, senhor. Raiz essa que pertence à palavra de Signorelli, senhor. Mas o que está em jogo quando ele consegue ver a relação entre a presença da palavra senhor na conversa? Embora um se dirija a um nome italiano, Signorelli, e o ditado é falado em alemão, Herr. Quando ele faz essa associação, a primeira coisa que ele se dá conta que o que mais o fascinava nos afrescos de Signorelli era o tema da morte. E era justamente o tema da morte que ele queria esquecer. E que foi mais uma vez reforçado quando ele recebeu o telegrama na cidade de Trafuá, né? Que aí quando ele retorna à viagem, ele diz, meu Deus, disso eu não quero lembrar. Né? E aí ele vai se lembrar de Botticelli e Boltraffio e Freud vai fazer uma análise maravilhosa, né, da cadeia fonemática dessas palavras. Quer dizer, os fonemas que compõem essa palavra, como fonemas, vão estabelecer uma série de relações associativas, né? Vejamos, então, ele se lembra de Botticelli. Em Botticelli, eu tenho uma parte da materialidade sonora de Signorelli, L, né? E tenho também outra parte da materialidade sonora dessa palavra, que é Boltraffio, a cidade em que ele recebeu a mensagem da morte de sua paciência. Então, olha o que o inconsciente faz. Ele pega uma parte fonemática de uma palavra e outra parte fonemática de outra palavra e vai montar Boltraffio, Botticelli, né? Que Freud sabe que não é o pintor dos afrescos. Mas se Lacan diz
que toda metonímia é uma metáfora fracassada, de que metáfora se trata ao nível latente, né? Que é isso que nos interessa para mostrar, inclusive, a sobredeterminação e aquela definição de Lacan de metonímia como o fracasso de uma metáfora. Olha só que interessante. O que está em jogo, e o Freud diz isso no final do texto, que a intenção dele, quando começou a viagem, era esquecer o tema da morte. E o que foi feito, de fato, na viagem inteira, colocar o tema da morte em cena. E aí ele se lembrou como ele não só fica fascinado e tocado no modo pelo qual Signorelli aborda o tema da morte. Então, a análise que Freud vai fazer e o que o Lacan vai comentar é que a metáfora que se produz ao nível latente, portanto, ao nível da enunciação, é Signorelli, como nome próprio, se torna metáfora da relação entre vida e morte. E por isso que Freud faz uma graça dizendo que, ao querer esquecer essa relação entre vida e morte, ele esquece o nome de Signorelli e em toda viagem o que está em cena é o tema da morte, né? Então, porque Signorelli, como metáfora, passa a ter como sentido a morte, justamente por conter esse sentido, a materialidade do significante dessa palavra, Signorelli é esquecida, né? E por ser esquecido, o que você tem ao nível manifesto é um branco, um vazio. Agora vamos ver o contrário, como restos metonímicos que se constroem ao nível da enunciação produzem uma metáfora, que é o caso do familionário, como eu já disse para vocês, está no texto do Freud, o xiste e sua relação com o inconsciente. E o que é importante é que Freud retira esse exemplo de um texto literário de um autor muito importante na sua época e até hoje. Então vamos ver que exemplo é hoje. Um funcionário de loteria recebe o Barão de Rothschild. E ele vai dizer que quando ele encontrou o barão, que o barão o tratou de forma muito familionária. Obviamente nós temos a palavra familiar. Familionário é uma palavra que não existe, nem no alemão. Mas o que é interessante é que Freud vai dizer que essa palavra, ao nível manifesto, mostra os restos de palavra responsáveis pela produção dessa metáfora. Que restos são esses, né? Então, olha que interessante. Nós temos o Rothschild, que é um milionário. E o Rothschild tratou um trabalhador de uma loteria de forma muito familiar. Mas ele não diz que ele foi recebido de forma familiar, mas de forma familionária. Familionária, essa condensação não está nela nem o sentido de familiar, nem o sentido de milionário, mas sim a ironia do sujeito ao dizer que ele foi tratado de forma tão familiar quanto é possível ao milionário tratar ele em função da sua posição social. Então, ele produz uma metáfora essa que acrescenta ao sentido de familiar uma ironia.
né? Então, por ser uma metáfora, produz um sentido novo. E o sentido novo produzido é que o Barão de Rothschild o recebeu de forma familiar, ao que é possível a um familionário fazer isso com outro que também não seja milionário. E aí nós temos o exemplo da metáfora. Até a próxima.